Edilene Lopes está de volta aqui no Jornal da Itatiaia para falar sobre o cenário eleitoral para o ano que vem aqui em Minas Gerais. Edilene que conversou com o senador Cleitinho Azevedo e que colocou o nome dele à disposição, né? Aí, Edilene, uma possível candidatura dele para disputar o governo do estado. Pois é, a reafirmação, a confirmação do senador Cleitinho de que ele deve ser candidato ao governo de Minas em 2026 muda todo o cenário da corrida política em Minas Gerais. Isso porque o vice-governador Matheus Simões, que é o candidato do governador Romeu Zema, coloca seu nome e sempre que ele cita outros candidatos, ele os coloca nos lugares onde ele acredita que eles deveriam ficar. Por exemplo, ele afirma que o senador Cleitinho cumpre um papel importante no Senado e tem mais 4 anos de mandato, por isso seria importante mantê-lo no Senado Federal. Ele diz que o deputado federal Cleitinho é uma importante voz de Minas na Câmara dos Deputados e puxa muitos votos para o PL, por isso ele deve permanecer na Câmara para fortalecer a bancada, e ele afirma que o lugar de vice-governador que ele ocupa hoje leva para um lugar natural, que é o de governador de Minas Gerais, por isso a prioridade dele é concorrer a esse cargo. Então, ele tenta fazer uma composição para que ele seja o cabeça de chapa em uma composição com a direita. Só que essa briga não vai ser tão fácil assim. Matheus Simões tem feito um movimento de se aproximar do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve com ele nas 3 agendas do dia, quando ele visitou Belo Horizonte recentemente, mas se o senador Cleitinho, que lidera as pesquisas, mantiver o seu nome, então isso reorganiza as forças, porque o que Cleitinho diz nessa entrevista exclusiva que ele concedeu a Itatiaia? Ele diz que o critério para escolher quem será o cabeça de chapa na avaliação dele deve ser o de quem lidera as pesquisas, um nome considerado mais viável. E a princípio, se as eleições fossem hoje, esse nome seria o dele. Matheus Simões desistiria para Cleitinho? A princípio parece que não. Cleitinho desistiria para Matheus disputar? O que Cleitinho diz que foi, se ele estiver na frente, que não. E o deputado federal Nicolas Ferreira, com quem ficaria? A princípio, ele é muito próximo do senador Cleitinho. E o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia abraçar a princípio Matheus Simões, mas com o andar da carruagem, lá na época das eleições, se Cleitinho estiver melhor colocado, ele poderia mudar de lado? Não sabemos o que vai acontecer. Então, esse sonho dos candidatos da direita de fazerem uma composição ainda tem que enfrentar muitos obstáculos até que eles consigam formar um consenso. Outra dificuldade vai ser a disputa ao Senado. Zema tem seu candidato, que é Marcelo Aro, Cleitinho tem seu candidato, que é Euclides Petersen, deputado federal e presidente estadual do Republicanos, que é o partido dele. Jair Bolsonaro tem um PL, que é o Partido Liberal, em guerra em Minas Gerais para definir quem será o candidato ao Senado. Tem Domingos Safo, que é o presidente do partido, Eros Biondini, deputado federal, que já tem muitos mandatos e não quer mais disputar essa cadeira. Tem o nome colocado do Marco Antônio Superman, que veio de São Paulo para Minas Gerais, que nem é filiado ao PL, mas que acha que é uma voz de crítica ao Supremo Tribunal Federal que deve ser abraçada, e causou um verdadeiro constrangimento dentro do PL, porque há uma rejeição dos que lá estão em relação a ele e a chegada dele. Enfim, uma confusão que há de ser considerada e um nó que tem que ser desatado para que o PL decida quem é seu candidato. Na melhor das possibilidades, Bolsonaro tem um candidato, Zema tem um candidato, Cleitinho tem um candidato. Quem vai ser o candidato dos 3? Então é bem bolado, mas a direita tem como dificuldade um excesso de candidatos. Já a esquerda tem a dificuldade contrária. Poucos candidatos, como o PT, por exemplo, não tem um nome do Partido dos Trabalhadores que hoje seja considerado muito competitivo para o governo do estado. Então deve abraçar Rodrigo Pacheco do PSD, que é o preferido do presidente Lula para disputar o governo de Minas. Pacheco, que embora esteja bem cotado na centro-esquerda, não colocou seu nome oficialmente. Para o Senado, quem seriam as possibilidades? Temos, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que já disputou o cargo, assim como Marcelo Aro, e ambos tiveram muitos votos na última eleição, mas quem ficou com a vaga foi o Cleitinho. Então tem que ter muita coragem para disputar esse Senado, porque vão muitos atores bons de voto e são apenas 2 vagas para que eles tentem conquistar esses espaços para Minas Gerais. E a eleição ao Senado, nós já experimentamos outros pleitos, como por exemplo a eleição em que Dilma era favorita, mas quem ficou com a vaga foi Carlos Viana e também o senador Rodrigo Pacheco. Ambos estão no final de mandato e Viana afirma que é candidato à reeleição.
Então vai ter que passar muita água embaixo dessa ponte, muito nó vai ter que ser desatado para que a gente tenha uma clareza em relação a quem são os candidatos e quem de fato vai disputar esse pleito. Uma eleição que mais uma vez vai ser polarizada. Não foi dessa vez que nós, brasileiros, ficamos livres da guerra entre os extremos. Ela vai acontecer nas urnas em 2026 e vai se desenhando cada vez mais, já que estamos há cerca de um ano, menos de um ano e meio das eleições do ano que vem.